Olá pessoal, muito bom dia a todos. Hoje, dia 9 de março de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes e vou falar um pouco com vocês sobre os acontecimentos do pregão de ontem, o que aconteceu no mundo essa noite, e depois eu quero falar de alguns ativos que estão já um pouco interessantes, não para os gráficos que a gente gosta, que é o gráfico diário, mas para tempos mais curtos, para operações um pouco mais rápidas, perfeito? Bom, ontem a gente teve mais um dia de alta volatilidade, porém sem direção. A gente conversou ontem à tarde com vocês aqui no fechamento de mercado. Foi um dia que primeiro o mercado subiu com muita força, depois recuou com muita força, depois voltou a subir e fechou muito próximo da abertura. Ou seja, um dia de muita indecisão, assim como já tinha sido o pregão de segunda-feira. E hoje o nosso mercado abre com uma leve alta, mas ainda um pouco aí dentro dessa consolidação, dentro dessa lateralização que a gente falou. As bolsas na Ásia caíram nessa noite, acho que refletindo um pouco a queda que teve aqui no mercado americano ontem também. Então, de madrugada, nada mais aconteceu do que a precificação dessa queda no mercado americano. Porém, hoje, as bolsas que já estão abertas na Europa e também o futuro dos Estados Unidos apontam aí para uma alta inicial, assim como acontece no nosso mercado. Na semana passada, depois daquela subida forte, né, eu falei no Estúdio Domingo, na segunda-feira pela manhã aqui com vocês, ontem também pela manhã, que ficou muito difícil iniciar operações em gráfico diário, porque a gente faz análise como eu, ou quem trada como vocês, né, se preocupa muito com a questão do tamanho do risco, né, e a gente entende que nesse momento, a maioria entende que nesse momento, os riscos no gráfico diário são muito grandes, muito maior do que em outros momentos de mercado, muito maior do que dos riscos em pernas daí dos últimos 5 anos, né? Então a gente preferiu pela primeira vez, desde que eu comecei a fazer as minhas análises, a não indicar nenhum ativo para compra ou venda no gráfico diário. E eu vou continuar mantendo isso, eu até quero mostrar para vocês 3 gráficos que não estão tão arriscados e que podem dar bons pontos, e tem sido muito perguntado sobre esses gráficos, eu queria falar para vocês, mas vou continuar sem fazer nenhuma indicação. Além disso, quero mostrar também alguns gráficos nos 60 minutos, para quem gosta desse período um pouco menor, que começam a ficar interessantes, gráficos que não corrigiram, ações que não corrigiram, mas estão muito perto do topo, passando por uma consolidação. Estatisticamente, a probabilidade de você ter uma consolidação de topo rompendo para cima com força é muito maior do que romper para baixo. Então, achei que fazia sentido mostrar esses pontos para que vocês pudessem, se gostar desse estilo de operação, fazer essas operações, ou pelo menos cuidar dessas operações, para ver se no momento certo você consegue entrar, perfeito? Então deixa eu começar falando um pouco, mostrando um pouco disso que eu estou falando, né? O Ibovespa aqui nesse gráfico diário veio para uma forte alta, bate aí num ponto que era o topo anterior, né? Que é essa região de 50 mil pontos, perto dos 50 mil pontos, que por enquanto funcionou como uma resistência. O Ibovespa nesse momento no gráfico diário bem distante da média móvel, ou seja, depois de uma perna muito grande, o risco de se comprar aumenta, porque o que a gente vê é preço longe da média, e preço longe da média é distorção da tendência, não é o correto, né? Então a tendência sempre é o preço voltar até as médias ou se manter num patamar até a média chegar nele, por isso que as compras de gráfico diário estão um pouco mais difíceis. Porém, no gráfico de 60 minutos, o que a gente percebe é que o índice fez uma lateralização, como ele fez aqui da última vez que corrigiu, só que dessa vez não corrigiu tão forte, se mantém lá em cima. Uma lateralização como aconteceu aqui, como aconteceu aqui, como aconteceu aqui, como aconteceu aqui. Ou seja, todas as vezes antes de uma nova forte alta, o Ibovespa passou por esse momento aí mais consolidado, principalmente aqui, ó, onde a gente teve de 3 a 4 pregões andando de lado, e num determinado momento parecia até que iríamos recuar um pouco para testar esse fundo anterior aqui. O que acabou não acontecendo, ele rompeu essa lateralização para cima e neste momento está lá, perto do topo, se mantendo lateral, mostrando que neste momento, se por acaso ele não tem força para continuar subindo, ele também não tem força para fazer uma correção mais aguda, né? Ou seja, para pelo menos voltar aqui na média de 72 períodos. E estatisticamente, esse tipo de consolidação perto do topo tem uma probabilidade maior de romper para cima. É claro que se romper para baixo, a gente não vai pensar em compra,
Mas se romper para cima pode ficar interessante, porque alguns gráficos já têm esse mesmo padrão do Ibovespa ou até corrigiram um pouco e estão chegando perto da média móvel. Então, essa primeira parte aí do estudo eu queria concentrar exatamente nesses gráficos para ver se você enxerga a tua estratégia nesses gráficos que a gente vai mostrar e, claro, se enxergar, quem sabe aí pode pensar em fazer operações. Então, eu separei aqui 9 gráficos nos 60 minutos que tem uma condição parecida, começando com BBDC4, depois de uma forte alta, ela passa aí pelo terceiro pregão consecutivo em que está andando de lado. Se conseguir romper esse topo de R$ 27,00, pode oferecer aí uma boa operação de compra com alvo em R$ 30,65 e com stop abaixo de R$ 25,78. Pessoal, para não ficar perguntando aí dos pontos depois, se gostar e achar interessante para fazer, dá um Ctrl Print e guarda esses pontos aí para vocês, perfeito? Depois disso, a gente tem Cielo. Cielo também é outra que nos últimos 3 dias consolida muito perto do topo, ou seja, se por acaso não arrumou força para subir mais um pouco, também não arrumou força para cair, isso já é muito positivo depois de uma forte alta. Então acima de 36 eu acho que dá um bom ponto de compra com stop abaixo de 35 e um alvo aqui em R$ 39,00. O terceiro ativo, que a gente já deu compra no gráfico diário dele a 6,39, é CEMIG 4. Deixa eu até colocar aqui esse gráfico para vocês lembrarem. Olha o gráfico diário aqui de CEMIG, né? Então a gente falou de compra no região de 6,39, ou quando fosse rompido 6,39, com alvo lá em 8,75, stop abaixo de 5,60, né? Pois bem, CEMIG, para quem não pegou essa primeira entrada, tá aí, na minha opinião, próxima de dar uma segunda boa entrada. Ela tem uma resistência em 7,27 que, se superada, pode dar aí o início à nova operação de compra com stop abaixo de 6,88 e um alvo aqui em R$ 8,45. Depois o quarto ativo é Iven 3, também um ativo que a gente já deu compra para ele, né? Iven estava muito bonito no gráfico diário, no rompimento aí primeiro de 4,40, depois aqui no rompimento de 4,70, e a gente falou dessas duas compras e acabou que deu muita sorte porque o mercado ganhou força nos últimos momentos e voltou aqui na média. Se por acaso romper para cima os 4,82, acredito que tem outra boa entrada com stop abaixo de 4,63 e o alvo aqui em R$ 5,38. Quinto ativo, é isso, 1, 2, 3, 4, 5, é isso mesmo. Quinto ativo é Hipermarcas, também um ativo que vem forte alta, né? Se a gente tira o zoom, a gente percebe que há muito pouco tempo ele estava aqui em R$ 20,00, subiu aí de forma cadenciada, até porque no gráfico diário já vinha rompendo o topo, né? Não teve tanta empolgação quanto outras ações que estavam muito mais sentidas. E aí o que acontece, né? Se você tiver o rompimento dessa consolidação, ou seja, o rompimento dessa região de R$ 26,28, acredito que tem uma próxima boa entrada com stop abaixo de 25,60 e um alvo aqui em R$ 28,34. Depois disso, a gente tem Light 3, que também é muito parecida com Hipermarcas, né? Também vem de uma subida bem vigorosa, mas sem muitos excessos como em outros ativos. Inclusive Light 3 tem um gráfico diário, olha só, que está agora revertendo tendência, não é um gráfico tão esticado quanto outros que a gente viu, né? Então agora que ela está tentando romper o topo anterior para ver se consegue subir. Então Light 3 no rompimento de 9,63 parece ser uma boa opção de compra com stop abaixo de 9,23 e um alvo lá em 10,80. Depois disso nós temos Raia Drogasil, RADL3, também é outro ativo que vem performando muito bem no gráfico diário há muito tempo, não está nem aí para crise, para queda de mercado, teve lá no topo aí por muito tempo, né? Rompeu o topo histórico na semana passada e acima de R$ 48,00 eu acredito que dê uma próxima entrada com stop abaixo de R$ 46,36 e um alvo final aqui em R$ 52,93, tá ok? Então é o penúltimo ativo aí interessante para compra no gráfico de 60 minutos e para finalizar temos a condição de Sabesp, uma condição também muito bonita. Sabesp tem aqui no gráfico de 60 minutos um rompimento para acontecer em 23,04, que daria aí uma boa possibilidade de compra com stop abaixo de 22,54 e um alvo aqui em R$ 24,51, ou seja, uma boa possibilidade de alta novamente em Sabesp se ela romper essa consolidação que ela tem na média. Bom, esses são os gráficos que eu achei, que eu encontrei de 60 minutos mais interessantes
e como eu disse, tem 3 exceções no gráfico diário que ainda podem oferecer boas operações de compra. Então eu queria dar uma repassada nesses gráficos para vocês, começando com o Brasfoods, que cruzou o difusor a partir do pregão de ontem, né? Então quando a gente vem aqui para o gráfico diário, deixa eu só colocar aqui o difusor na tela, BRFS3, a gente percebe aí que a linha laranja, que é a linha de médio prazo de difusor, cruzou aí a linha preta, que é a linha de longo prazo, e agora você tem curto, médio e longo prazo alinhados e olhando para cima. Então fica mais fácil de encontrar uma reversão de tendência. Então Brasfoods, se conseguir romper essa região de R$ 54,00, pode ser uma boa opção de compra, com stop abaixo de R$ 50,68 e um alvo em R$ 63,95. TRPL4 também no rompimento de R$ 48,00, ela vem consolidando, não ganhou corpo com a subida de mercado, mas também não sofria quando o mercado caía. Está lá perto do topo, rompeu o topo, stop abaixo de R$ 45,30 e um alvo aqui em R$ 56,10. E a última é CETIP, ela já ficou bonita na semana passada, aliás, na segunda-feira, quando rompeu esse topo de 39,22, corrigiu um pouco, fechou aí acima desses 39,22, então qualquer valor aí nessa região dá para pensar em compra com stop abaixo de 37,25 e um alvo em R$ 45,13, perfeito? Então aí uma boa condição de mercado para esses ativos, a maioria, como eu falei, interessantes no gráfico de 60 minutos e algumas exceções aí da regra de que o risco é grande no gráfico diário, enfim. Essas são as minhas indicações aí para o resto da semana e eu estou agora à disposição para responder perguntas que vocês eventualmente tenham. Peço sempre, como sempre, para vocês colocarem, além do ticker do papel, colocar também se estão comprados, vendidos ou se querem comprar ou vender determinado ativo, perfeito? Vamos lá começar a procurar os pedidos de vocês. Tem um amigo aqui, deixa eu ver se eu acho, que está perguntando sobre a compra de JBSS3, é o Lando. Se hoje seria o dia ideal para comprar JBSS3. Vamos pensar aqui, Orlando, primeiro no gráfico diário de JBSS, tá? Bom, é um gráfico que para mim não mostra ainda uma possibilidade de tendência de alta. A gente percebe aqui que ela, nos últimos dias, até tentou romper a média de 72, dá uma olhada só no gráfico. É isso, ótimo. Mas não conseguiu, né? Já no dia seguinte voltou aqui para baixo, ainda não tem um difusor cruzado, realmente difícil de pensar em compra. Ela pode até subir, né? Mas ainda não tem condição gráfica suficiente para a gente apostar nessa compra, tá? Então eu realmente não consigo ainda fazer essa indicação de compra para esse ativo, tá ok? Vamos lá, o Rodrigo está comprado em Elet 6. Vamos lá, Rodrigo, dá uma olhada em Elet 6. Bom, a Elet 6, olha só, Rodrigo, ela tem um grande desafio aí para vencer nos próximos pregões, né? Ela tem uma resistência de um topo anterior aqui nessa região de R$ 11,32, tá? Que é o topo anterior dela aí depois que ela fez uma subida magnífica e uma subida muito bonita. Então o que acontece é que esse acaba sendo um ponto de resistência. Acredito que se o preço subir e não conseguir romper essa região, vale a pena até cair fora por aí, Rodrigo, e voltar para o ativo depois que ele conseguir superar essa região de 11,32, porque aí fica leve e livre para subir, né? Tá? Então eu acho que principalmente a gente vai falar sobre isso. Por estar tão perto de resistência, eu não deixaria o stop longo. Quem sabe aí abaixo de 10,48, né? Você já consiga pular fora da operação a partir de um stop, tá? Coloca um stop abaixo disso, eu acho que tá tudo certo aí para Elet 6. Então, você que já está posicionado, é a torcida para que ela rompa esse topo e consiga andar bastante, tá ok? André, pode ver a Vale, por gentileza? Bom, Vale, assim como a maioria dos ativos, subiu com muita força nos últimos pregões e, como poucos ativos, começou ontem uma grande correção, né? Então, a Vale se beneficiou bastante com a alta do minério de ferro na segunda-feira e, portanto, consequentemente alta no setor, no mundo inteiro, nas mineradoras da Austrália, da Europa, enfim. Em compensação, ontem esse mesmo setor corrigiu com muita força e Vale foi bem penalizada, né? Então o que a gente vê no gráfico diário, olha só, é um gráfico que estava muito esticado
e que começa agora uma correção, né? Essa correção tem um alvo aí lá perto da região de R$10, se vier corrigir no gráfico diário, e se vier corrigir somente no gráfico de 60, ainda tem um suporte mais cedo que essa região aqui de 10,50. Porém, Vale já está fazendo uma coisa interessante, que é vir aqui na média móvel e não em cima dessa ou dessa, nessa região, ela precisa encontrar suporte para voltar a subir. Então, acho que os próximos dias a gente precisa ficar muito atento, tá? Justamente porque eu imagino que se a partir desse momento a Vale voltar a ganhar força, né, a gente tem muito provavelmente, tá, uma boa condição aí de pensar em compra novamente em Vale, tá? Mas eu teria um pouco de paciência ainda, né? Por enquanto ela ainda está caindo. O último candle de sexta-feira, de ontem, né, de terça-feira, ainda foi um candle que demonstrou queda, tá? Então teria muita calma por enquanto, antes de qualquer coisa, antes de já pensar em compra, tá ok? Quem sabe aí mais 1 ou 2 dias de consolidação nessa região já seja o suficiente para a gente pensar nessa compra de Vale, perfeito? Bom dia, Ítalo. Vamos lá, bom dia. ELPL4 já está dando bom indicativo de entrada? O JTrader perguntando. Vamos lá dar uma olhada em ELPL4. Tá sim, tá? Ela já tem um difusor cruzado para cima. Até ontem, alguém me perguntou, inclusive dela ontem, né? Até antes de ontem, na segunda-feira, ela ainda trabalhava abaixo das médias, mas eu acredito que ela, rompendo o ponto, que é a máxima de sexta-feira, o que ela já fez ontem, acabou fechando um pouquinho abaixo, né? Já dá para a gente pensar em compra do ativo. Dá uma olhada aqui nesse gráfico de 60 minutos, né? Então ela subiu com bastante força, recuou bem e agora está se armando de novo para subir, tá? Então, rompimento de 8,50 e pode ter nela também uma boa possibilidade. O problema aqui é o stop, que não está tão perto, mas seria aí abaixo de R$ 7,88, tá? Então, acredito que ela também, o JTrader, está aí num bom ponto de entrada, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais algum ativo. CEMIG rompendo 7,27. Bom, eu falei de CEMIG, deixa eu falar do ponto. Exatamente. CEMIG rompendo 7,27. Já falei de Vale, já falei de CEMIG. Bom dia, André. Vendido em BBAS3. Puxa vida, não? Essa aí tá difícil, né? Bom, BBAS3 não para de subir enquanto o mercado está consolidando e para alguns ativos até corrigindo, ela vem fazendo novas máximas, né? Então é uma condição bem difícil aí é um momento bem difícil de estar vendido em BBAS por 2 motivos, né? Primeiro que, ao que parece, né, nesse último movimento forte, os bancos foram os maiores beneficiados, então a gente percebe que todo o setor desses bancos maiores aí subiram com bastante força. E o segundo motivo importante é que a BBAS é uma empresa estatal e por conta de toda essa crise política, né, neste momento, empresas que são estatais têm aí tido um belíssimo desempenho. Então, junto essas duas coisas, BBAS parece ser, neste momento, a empresa mais forte do Ibovespa, né? Então é muito difícil estar vendido com BBAS. É muito difícil também estar vendido contra a tendência, né? Até quinta-feira passada, ela trabalhava abaixo de uma linha de tendência de baixo, até 2 semanas atrás estava muito próxima de romper um fundo, fazendo uma consolidação inclusive no fundo, que ia dar uma probabilidade muito maior de romper para baixo, mas isso mudou a partir de sexta-feira, quando ela abriu já rompendo a linha de tendência. Então, a minha indicação, né, é que você precisa, primeiro de tudo, pensar num ponto de stop, num limite aceitável para essa operação. Independente do ponto em que você vendeu, você precisa colocar um limite, porque a gente não consegue dizer com 100% de certeza que logo teremos uma correção, ou nem se teremos uma correção, né? Pode ser que a partir de hoje ela comece a cair, pode ser que daqui a pouco ela esteja valendo lá perto dos 12 novamente. Mas existe uma probabilidade, né, de
de repente esse ser o final da crise e daqui a pouco a gente passar por 8 anos de alta, como foi o mercado de 2002 até 2009, né? Que teve até um desarranjo em 2008, mas depois disso o mercado já subiu para a maioria dos ativos, já fez novo topo, enfim. Então precisa de um limite, né? Eu acho que você pode pensar em, André, eu vou fazer o seguinte, acima de R$ 21 eu caio fora, acima de 22, mas precisa colocar esse limite, que é exatamente o que deve estar escrito na sua estratégia, né? Toda a estratégia baseada em análise técnica precisa de uma rota de fuga caso a operação dê errado, porque várias delas darão errado, porque a gente trabalha com probabilidade, essa probabilidade nunca é de 100% de acerto, então em algum momento alguma operação vai dar errada. E você precisa ter sempre a rota de fuga, o ponto de saída, onde que você vai admitir que errou. Então eu acho que para a BBAS precisa ter a mesma coisa, um ponto aí que, poxa vida, a partir dessa região não dá mais para ficar vendido. Isso para esse momento parece ser o mais importante aí de você definir, tá ok? Bom, vamos lá falar. Bom dia, o Dylan está perguntando de Embraer 3. Gente, eu entendo a vontade de todo mundo, que todo mundo tem de comprar Embraer, porque Embraer, durante boa parte de toda a queda do mercado, te digo que nos últimos anos, né, esteve em tendência de alta. Então olha só esse gráfico semanal de Embraer, né? Em 2009 ela estava aqui a R$ 5, de 2009 a 2015 o mercado só caiu e agora ela está aí a 23,65 porque passou por alguma correção, mas enquanto o Ibovespa desvalorizou quase 40%, a Embraer subiu quase 400%, né? Eu entendo então que muita gente quer comprar o ativo, porém o grafista, né, independente de ser analista ou trader, o cara que gosta do gráfico para tomar decisão, ele observa muito a tendência, né? E definitivamente no gráfico diário da Embraer já não temos mais tendência de alta, né? Então quando a gente vai observar o gráfico da Embraer, dá uma olhada nisso aqui. A gente percebe claramente que ele tem já, desde semana passada, né, sinalizações aí de queda, né? Você tem um topo mais baixo que o anterior, e eu não sei se o fundo vai ser assim, aqui, né? Mas por enquanto o que a gente tem também aqui, aliás, e definitivamente a gente tem um fundo mais baixo que o anterior. Então a gente tem topos e fundos descendentes. Esse é o padrão de tendência de baixa. Então eu não consigo mais falar em compra Embraer, perfeito? André, fundamentalmente é um bom ativo, tem uma bela perspectiva para frente, é uma empresa que vai se recuperar, o que ela teve foi um balanço ruim somente, que o mercado não gostou. Perfeito. Se isso for acontecer, a gente vai enxergar isso no gráfico. Então vai chegar um momento que Embraer vai subir, vai cair, não vai fazer um novo fundo e vai reverter a tendência. Aí a gente compra aqui no rompimento do pivô, aqui no meio do caminho, se o difusor já tiver cruzado para cima, tá? Mas neste momento, Embraer não é um ativo que está na minha mira para uma análise de compra. Pelo contrário, né, se o mercado vier para uma correção, por enquanto, por Embraer estar em tendência de baixa, eu acho mais fácil a gente ficar focado em venda do que em compra, né? É a mesma coisa que acontece com SUSB 5, né? Ontem também, antes do mercado abrir, tinha uma multidão de gente querendo comprar a SUSB 5, porque muita gente se lembra que ela subiu por muito tempo. Mesma coisa acontece com Fibre 3. Todo mundo se lembra que ela subiu por muito tempo e todo mundo quer comprar. E o pior de tudo é que de vez em quando o cara pega um ativo em tendência de baixa e acerta uma entrada e acha que é fácil achar onde estava o fundo. Eu vou dar um exemplo, né? VEG, por monta, alguém me perguntou de manhã e a gente falou, olha, a tendência de VEG é de baixa, né? Então é mais natural que ela caia do que suba. Mas quem comprou VEG ontem acabou ganhando dinheiro com a compra mesmo estando contra a tendência, né? É claro que às vezes vai acontecer isso, mas no final de 100 operações você vai ver que ficar com a tendência nessas 100 operações traz mais prejuízo do que lucro, né? Por isso que eu, com o passar do tempo, percebi que a primeira coisa que eu precisava fazer quando olhava num gráfico era identificar a tendência. E a partir daí, qualquer coisa que eu imaginasse fazer no gráfico seria seguindo aquela tendência. Então, quando eu analiso alguma coisa para compra, eu antes verifiquei se a tendência daquele gráfico é de alta, porque se não for, eu nem procuro mais nada para compra. Da mesma forma que se eu identifico uma tendência de baixa para determinado ativo, qualquer coisa que eu for procurar vai estar ligada a uma venda e não a compra. Eu nem olho para aquele ativo pensando em compra, perfeito? Vamos lá.
Goal 4 para compra. Marlon, vamos lá. Goal 4 para compra. Olha, Goal 4 é um ativo que vinha em tendência de baixa há muito tempo, né? Como você falou, com divergência não só no difusor, mas em todos os indicadores, né? E os indicadores têm mesmo essa falha. Dá uma olhada nesse gráfico, né? Você percebe que desde setembro, né, o preço só cai e o indicador aqui já está dando compra já há muito tempo, né? Mas uma divergência no indicador é um sinal inicial só, um sinal mínimo. O que a gente precisa ter mesmo é uma reversão do preço, né? Isso também aconteceu de sexta-feira para cá, né? Então, olha, a informação que a gente tinha até quinta é de que a gente tinha o difusor já cruzado para cima, um fundo mais alto que o anterior, mas o topo não tinha sido rompido. Neste momento, o que a gente tem? Um topo mais alto que o anterior, um fundo mais alto que o anterior, ou seja, a gente já tem tendência de alta no ativo. Além disso, ele veio e rompeu essa linha de tendência, que para mim é uma linha de tendência relevante, rompendo também a média de 72. Então, sim, Goal 4 é muito interessante para compra. A gente só precisa, para quem opera gráfico diário, né, um ponto mais seguro para colocar o stop. Porém, eu já enxergo no gráfico de 60 essa boa possibilidade. Para quem gosta no gráfico de 60, nem precisa esperar tanto. É só romper um 79, você tem um stop aqui, abaixo de 162, que é exatamente o fundo do gráfico de 60, tá? Vamos lá, dá para comprar PEMAN 3, PEMAN 3. Então, PEMAN 3 está um pouco diferente de Goal, tá? Ela não tem o difusor cruzado para cima, ela não tem um topo ascendente e ela não rompeu a linha de tendência. Eu acho que guarda esse número aí, 1,80. Para cima disso começa a ficar interessante porque vai romper a linha de tendência. Se você acreditar aí, conseguir achar um bom stop, tá? Eu acho que pode valer a pena, tá? Bom, GGBR4 ainda vale compra? É muito parecido com o Goal, né? Também conseguiu na sexta-feira finalmente reverter tendência, ter aí um topo mais alto que o anterior. Para comprar a GGBR, eu não vejo problema nenhum, você só precisa achar um ponto seguro para colocar o stop. Geralmente você tem uma correção maior no gráfico diário, de 4, 5, 6 candles, você vai pegar o fundo dessa correção para colocar seu stop e a hora que romper o topo você entra na operação. A gente não tem essa condição ainda no gráfico diário, mas como eu mostrei em Goal, que é um gráfico muito parecido com o de GGBR, se ela tiver o rompimento aqui do 508, é só colocar o stop aí abaixo dos 466, já dá para pensar assim nessa operação, tá? Rumo 3, vamos lá. Rumo 3. Bom, essa aqui também já fez uma bela subida, né? Já subiu em mais de 50%. Eu não sei, Lambari, se você está comprado, se você está vendido, se você quer comprar ou vender no ativo, é mais difícil da gente entender aí o que você está querendo. Por isso que eu peço sempre para colocar em que situação que está no ativo. Mas eu não acho que é um ativo para comprar agora, eu acho que é um ativo para quem já está comprado. E para quem já está comprado, portanto, vai subindo stop. Nesse momento eu acho que um stop aí já pode ser colocado sem nenhum problema abaixo desses R$ 2,92. Já é a distância que você precisa aí para deixar o preço, quem sabe, andar um pouco mais, tá ok? André, por favor, o dólar não vai parar de cair? Bom, infelizmente, isso aí a gente não tem como responder com um índice de acerto muito grande. Porque o que na verdade a gente faz é só observar a tendência, entender e medir probabilidade, tá? Então eu vou te dizer que é o seguinte, neste momento, olhando esse gráfico que você está vendo aí na tela, acho que qualquer um consegue identificar que o dólar já não tem mais tendência de alta. Aliás, neste momento, Juninho, o dólar tem tendência de baixa, né? Ele está fazendo um fundo mais baixo que o anterior, olha só, tá? E também um topo mais baixo que o anterior. Isso é padrão de tendência de baixa, tá ok? Então, eu não sei se ele vai subir ou se vai parar de cair, isso ninguém pode dizer com certeza, mas eu te digo que a tendência é que ele continue a cair, porque a tendência do dólar é de baixa, tá? Então, enquanto isso não for revertido, eu vou acreditar sempre que ele vai continuar a cair, porque essa é a tendência dele do último movimento, né? E não é um movimento de um dia que eu estou falando, é um movimento aí dos últimos 2 meses. Então, nos últimos 2 meses, o movimento do dólar é de baixa, não existe elementos gráficos, por enquanto, para achar que esse movimento vai cessar, tá ok? Então, de certa forma, minha resposta o dólar, não, por enquanto, não tem nenhum sintoma de que vai parar de cair, tá ok?
O Jordan está perguntando aí de Braskem vendido. Vamos lá, olha só. Jordan, tá quase no meu ponto aqui, tá? Eu também acho que Braskem abaixo da mínima de ontem, né? Abaixo dessa região de 24,15, fica bem interessante para venda, tá ok? Então, perfeito. Só torcer para um pouco mais de queda de Braskem. Seu stop está acima desse topinho aqui por volta de 25,90. Acima disso, stop a operação. E vamos torcer aí para vê-la cair para você fazer uma boa operação. Perfeito? Bom, pessoal, tá chegando ao fim aqui do meu horário. Já está batendo aí perto das 9h40. Eu vou ficando por aqui. Estou lá na sala da Arena do Investidor e à disposição de vocês que queiram continuar aí recebendo meus comentários e minhas indicações. Agradeço muito a presença de todos e desejo aí um excelente dia de mercado, que a gente consiga aí boas operações. Então deixo todo mundo um grande abraço e às 4h30 da tarde estou de volta aqui para fazer o fechamento de mercado. Um abraço e até lá. Tchau.